Vamos iniciar a nossa devoção de hoje buscando o Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Inclinemos a nossa fronte, fechemos os nossos olhos e vamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo hoje faça a sua morada dentro de nós. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, vem morar dentro de nós com a tua luz, com o teu fogo, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, com o teu discernimento, para que nós, através da tua presença em nosso coração, possamos saber todas as coisas, para que a gente possa dirigir o nosso caminho segundo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que tu, ó Espírito Santo de Deus, has de nos mostrar, has de nos dizer. Espírito Santo de Deus, nós queremos a tua presença, nós abrimos o nosso coração, para que tu faças nele a morada, para que, morando conosco, tu estejas perto de cada um de nós, para que o nosso caminho seja trilhado dentro da harmonia divina, dentro da harmonia de Deus, com toda a sabedoria, com toda a ciência e principalmente com toda a luz do Espírito Santo. A tua palavra diz que tu serás luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, que tu nos instruirás e tu nos guiarás pelo caminho onde Deus quer que nós andemos, e tu nos guiarás com os teus próprios olhos. Essa esperança, expectativa que nós temos, ó Espírito Santo de Deus, e te pedimos, faz em nossa vida, segundo tudo aquilo que lhe aprouver. Os que creem, digo amém, glória a Deus. Digo todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui no teu nome, vem cumprir a tua promessa, vem estar conosco. Sintamos a presença de Jesus agora aqui conosco, essa presença maravilhosa que nós aprendemos a buscar todo dia, toda hora, para que a nossa vida se torne uma vida melhor, uma vida de vitória, uma vida de sucesso. Sintamos a presença de Jesus real, de corpo, alma, sangue e divindade aqui do nosso lado. Sintamos essa presença maravilhosa em nossa vida. E aproveitemos a presença de Jesus agora, para todos juntos dizermos a Ele, Senhor Jesus, nós confessamos a Ti todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas faltas, todas as nossas violações que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Ao mesmo tempo que te pedimos perdão, Senhor, nós nos arrependemos de todas elas e te pedimos perdão, Senhor. Queremos que o Senhor nos perdoe, ó Senhor Jesus, e nos dê forças para não voltarmos mais a pecar, a errar, a transgredir. Citamos o perdão que Jesus nos dá, perdão maravilhoso, que alivia o nosso coração, que alivia o nosso corpo, que alivia a nossa vida, que faz com que a gente possa viver uma vida mais leve, uma vida mais ligada ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus. E agora digamos todos, Senhor Jesus, nós declaramos que recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso único Deus, como nosso Redentor, como nosso Salvador. Nesse momento nós nos tornamos filhos de Deus. Porque quando a gente recebe o Senhor Jesus na nossa vida, está escrito que nós nos tornamos filhos de Deus. A única forma de nós nos tornarmos filhos de Deus é receber o Jesus no nosso coração. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que cremos que Tu és o Filho de Deus vivo e, portanto, neste ato, somos feitos também filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, herdeiro da promessa. Chegamos no ponto mais importante da nossa vida, quando a gente se torna filho de Deus, quando a gente reconhece essa filiação, quando a gente busca essa filiação e quando a gente se declara filho de Deus. Que o problema não é Deus nos receber como filho, o problema é nós aceitarmos a Deus como nosso Pai, porque Ele está de braços abertos, pronto para nos receber sempre como seu filho. Nós aqui não queremos ir, nós aqui não queremos voltar, aqui nós não queremos estar junto com Ele. Mas nesse instante todos nos tornamos filhos de Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós queremos ser novas criaturas, nós queremos ter nova vida, queremos viver em novidade de vida. Nos ajuda, ó Espírito Santo de Deus, e nos ajuda, ó Senhor Jesus. Vamos agora meditar sobre um livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é, digamos assim, na ordem, é o terceiro profeta dos maiores.
é o profeta, primeiro o profeta Isaías, depois o profeta Jeremias, depois o profeta Ezequiel. São os três maiores. Depois vem o profeta Daniel, que é o quarto maior. Então é o terceiro profeta grande. A palavra Ezequiel significa Deus é fortaleza. Olha que nome maravilhoso, Ezequiel, Deus é fortaleza. Quero lembrar vocês que toda vez que houver um sufixo El na palavra, esse sufixo El representa Deus. Daniel representa Deus. Ezequiel representa Deus. Joel representa Deus. Toda vez que tiver um sufixo El, tem coisas ligadas com Deus. E Ezequiel significa Deus é fortaleza. Ezequiel, no seu livro, no capítulo 2, ele faz um panorama do que era Jerusalém e todo Judá na época dele. O que era Jerusalém e Judá na época dele. Tanto que Ezequiel, ele foi também levado ao desterro da Babilônia. Vamos explicar o que é o desterro da Babilônia. Os judeus viviam uma vida ligada com Deus. Mas num determinado momento, eles largavam de Deus. Bastava aparecer uma imagem, bastava aparecer um ídolo, bastava aparecer uma conversa mole para boi dormir, que eles largavam de Deus e seguiam aquele ídolo. Por isso é que Deus tem horror, pavor, ódio à idolatria, a ponto de ser o maior dos pecados. Porque a idolatria não é simplesmente eu me inclinar diante de uma imagem, eu me inclinar diante de um outro Deus. Não, a idolatria é quando eu corto as minhas relações com Deus e digo, o Senhor não é mais meu Deus, agora meu Deus é este santo, esta santa, meu Deus é este Buda, meu Deus é este ídolo que eu tenho aqui, meu Deus é essa figa que eu faço, meu Deus é o Corinthians, meu Deus é o Palmeiras. Então, quando eu saio da minha ligação com Deus, quando eu vou para a idolatria, Deus corta as relações conosco. Ele diz, eu rompo a aliança que eu tenho com vocês. Isso é que é grave na idolatria. É um pecado tão grande, que todos os demais pecados são consequências da idolatria. Isso é Paulo quem diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 1. Ele diz que todos os pecados são consequência da idolatria. Porque enquanto eu estiver ligado a Deus, enquanto eu estiver grudado com Deus, enquanto eu estiver vivendo unido com Deus, eu não tenho força para pecar, eu tenho força para sair do pecado, o erro não me toma conta, mas no momento em que eu me desligo daquela ligação maravilhosa que Deus quer comigo, eu caio no pecado, eu caio no erro. Por isso é que Deus tem horror à idolatria, por isso é que Ele castiga a idolatria. As doenças do mundo, a peste no mundo, as violências no mundo, tudo que acontece de ruim no mundo, tudo é consequência da idolatria. Quando os judeus se inclinaram para a idolatria, Deus diz assim, eu rompi com vocês a minha aliança, e agora eu vou permitir que nações mais fortes venham e subjuguem vocês. E saiu lá o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e veio, cercou Israel, e levou cativo todos os bons judeus, todos aqueles que tinham alguma aptidão, todos aqueles que tinham alguma sabedoria, todos aqueles que tinham algum preparo, tudo que era bom, ele levou cativo para a Babilônia. E olha o castigo que Deus deixa fazer para aqueles que são idólatras. O que fez o rei Nabucodonosor? Levou toda a geração boa de Israel para a Babilônia. E pegou todo o restolho que ele tinha lá, toda a porcaria que ele tinha lá, e mandou para a Judéia. Principalmente para Samaria. Então a idolatria, ela tem consequências imprevisíveis. A idolatria que a gente pensa que é uma coisinha de nada, tem consequências imprevisíveis na mão de Deus. Porque quando ele se retira, quando ele sai da proteção, quando ele fecha os olhos a nós vamos para as piores circunstâncias, para as piores situações. Israel, idólatra, foi levado cativo para a Babilônia. E da Babilônia vieram a escória, a porcaria, os porqueiras da Babilônia vieram para Israel. E olha o quadro que Ezequias foi um dos que foi para a Babilônia. Porque ele era bom, porque ele tinha um preparo, como Daniel também foi para lá, porque tinha um preparo. Então os bons Nabucodonosor levou.
E os ruins ele deixou. E pior, os piores ele trouxe de lá para cá. Mas olha o quadro que havia em Jerusalém nessa data. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Essa expressão põe-te em pé é uma expressão muito interessante. Deus não gosta dos que rastejam. Deus não gosta dos que vivem com o nariz no chão. Deus não gosta daqueles que estão arqueados ao pecado, ao vício, às desgraças. Quando Deus quer falar conosco, ele diz: põe-te em pé, Francisco. Põe-te em pé, José. Põe-te em pé, Maria. Fica de pé na minha frente. Deus quer falar de olho a olho conosco. E nós temos de ficar de pé. Muita gente pensa que o cair no espírito, olha que babosidade que inventaram, que a pessoa que está num culto, de repente vai para o chão, e aí tem um pano especial, vermelho, amarelo, azul, roxo, para cobrir esta pessoa, dizendo que ele caiu no espírito. Deus disse para Josué, quando Josué estava chorando a morte de Moisés: Josué, levanta-te, põe-te de pé, atravessa o Jordão desta vida e põe este povo dentro da terra prometida. E aí prego-se hoje que a queda é pelo Espírito, que eu tenho de cair no Espírito, e que nunca na Bíblia ninguém caiu pelo Espírito, a não ser Paulo, que caiu do cavalo, porque ele era, digamos assim, orgulhoso, e caiu do cavalo, mas a voz falou para ele. Na mesma hora, ele não se desacordou. Ele caiu do cavalo, mas não se desacordou. A voz disse para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então nós temos de ver que Deus nos quer de pé. Esta é a verdade. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Aqui está a diferença daqueles que pregam, que a gente vai numa igreja e de repente eu bambeio das pernas e caio e fico lá caído e tenho lá panos para me cobrir. Veja aqui, o Espírito veio em Ezequiel e colocou Ezequiel de pé. Ezequiel de pé. É isso que o Espírito Santo faz. E aí a gente ouve a voz do Espírito Santo. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então o povo judeu, além de ser idólatra, era casa rebelde, não aceitava a palavra de Deus, não queria seguir a palavra de Deus. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tem muitas pessoas, muito amigo meu, inclusive filhos meus, que me criticam, dizem: o senhor está falando aí no CREI, o senhor está falando em rádio, o senhor está falando em televisão, e o senhor acha que alguém está ouvindo isso? Então eu quero dizer para vocês uma coisa: a minha obrigação é falar, quer ouçam, quer não ouçam. O problema do povo ouvir ou não, não é meu, é do Espírito Santo. A obra é dele. Quando ele diz assim: ide e pregai a todos os povos, ele não disse assim: pega pelo pescoço e grita no ouvido dele. Não, mandou pregar. Agora, quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser, não vai ouvir. Mas a obra do Espírito Santo é fazer com que todos ouçam. Então, a oitiva não é minha, é do Espírito Santo. Entenderam bem? Agora, olha que coisa interessante. Aí dei uma visão para ele. Nessa visão diz assim: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas contra a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu vou te dar. Abre a tua boca e come o que eu vou te dar. Eu quero apelar para todos vocês, atentem bem, de abrir a boca para comer aquilo que Deus vai nos dar agora. E olha o que ele diz aqui: então vi, e eis que certa mão estendia para mim,
e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este livro, vai à casa de Israel e fala. Então abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo, deste livro que eu te dou. Eu o comi, agora presta atenção, e na boca me era doce como o mel. Antes de Deus mandar Ezequiel fazer a pregação ao povo judeu, ao povo rebelde, duro de coração, obstinado, ele chamou e disse: olha, você vai comer este livro da palavra de Deus, você vai engolir esse rolo, você vai encher o teu ventre com esse rolo. E é isto que Deus nos convida hoje a fazer, é comer este livro da palavra de Deus, é colocar dentro de nós, encher-nos com este livro, encher o nosso ventre, a nossa alma, o nosso espírito, encher por dentro este livro, porque ninguém tem para colocar para fora aquilo que não estiver dentro. Vou repetir, ninguém tem para colocar para fora aquilo que ele não colocou dentro. Esta é a verdade. Então só existe a pregação, só existe a palavra de Deus saída pela boca de alguém, quando esse alguém comeu o rolo, o livro da palavra de Deus. E este livro, que para muita gente parece amargo, parece duro, parece triste, parece um livro árido, quando Ezequiel comeu, ele disse: e este livro era doce como o mel. A palavra de Deus diz que nós somos obstinados, nós não seguimos a palavra de Deus, nós não queremos a palavra de Deus. E será que isso acontece na nossa prática? Vamos ver os jornais de hoje. Em junho, homicídios disparam em São Paulo. No mês de junho, o homicídio em São Paulo foi coisa extraordinária. O homicídio veio crescendo em São Paulo e foi assim, homicídio sem nenhuma peia, homicídio sem nenhuma situação, homicídio assim um atrás do outro, né? E o que é mais grave? Homicídio da própria polícia fazendo contra os seus presos. Então, o homicídio dispara em São Paulo. Povo rebelde, povo duro de entender. Veja aqui o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Atirador em fúria mata 12 e fere 59. E fere 59 dentro de um cinema, né? Em fúria mata 12 e fere 59 e abre fogo em cinema do Colorado. Mas é uma coisa interessante, tão interessante, que o filme era filme violento, era filme de assassinato, era filme de tremenda trucidez. Aí a gente fica vendo o caso, por exemplo, dos PMs que mataram este ano 47 pessoas, não é? E olha aqui, defesa de PMs alega clima de tensão. O que é clima de tensão? É clima de falta de Deus. É clima de falta de Jesus. É clima de falta de Jesus, é clima de falta de Deus. Interessante que aqui no verso está escrito assim: governo afasta major por não colocar sargento na equipe. Olha, governo afasta major porque não colocou sargento na equipe. A equipe era constituída só de 2 PMs, de 2 soldados. Não tinha lá um sargento. Pois é, enquanto não se colocar na nossa equipe, na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso trabalho, enquanto nós colocarmos Deus, o Senhor Jesus, nós só vamos fazer porcaria. Não é colocar major, nem sargento, nem tenente, nem nada na nossa vida. É colocar Jesus. Isso é que nós tínhamos de colocar. Então, atenção existe, porque não existe Jesus
dentro dessas corporações, não existe Jesus dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade tem vergonha de admitir a presença de Jesus. Por isso que Paulo é maravilhoso, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Jesus. Pelo contrário, coloco Jesus na minha vida e prego Jesus na vida dos outros. Então, enquanto nós tivermos vergonha de colocar Jesus e vamos buscar tenentes e sargentos para a nossa equipe, é isso que vai dar na vida de todos nós. Aqui continua um estudo nos Estados Unidos, um estudo que diz assim: alienação social faz dos Estados Unidos um terreno fértil para a chacina. Alienação social. O que é alienação social? Vamos entender bem. Alienação social significa a falta de Jesus, a falta de Deus em nossa vida. É isso que é a alienação social. A palavra alienação tem a palavra latina alius, que significa outro. É outro evangelho, é outro ensinamento, é outra coisa. Alienação é outro evangelho, é outra coisa, é outro estudo. Agora, o mais interessante é que esse filme que estava passando, esse filme de Batman, antes de começar o filme, havia um trailer que formulava atiradores atirando no povo. Então aquela gritaria, povo se jogando no chão, povo correndo. Por quê? Porque eles formulavam os atiradores atirando no povo. Gente, que sadismo! Que sadismo! Que falta de Deus! Que falta do que fazer! Já faz um filme violento desse. Tão violento, que aliena o povo. E ele diz que a alienação social faz os Estados Unidos um terreno fértil para a chacina. Alienação social é isto, é colocar outro Deus, é colocar outra importância na nossa vida, é colocar outra direção, é colocar outra coisa que não seja Deus na nossa vida. Isto é alienação social. E essa alienação faz um terreno fértil para as chacinas nos Estados Unidos. E quando a gente vai num cinema, e antes do cinema a gente tem a emoção, né, de ver atiradores atirando contra a gente, e a gente se jogando debaixo das cadeiras, jogando no chão, se arrastando. Quer dizer, isso olha que emoção, olha que sensação de cão, sensação de Satanás que é colocada na vida de todo mundo. Mas também, o que a gente vai falar? O que a gente vai dizer quando a gente vê uma notícia como essa? Todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça ganham acima do limite constitucional. Olha, todos os ministros do Supremo Tribunal ganham acima do limite legal de R$ 26.500. Lei no Brasil parece uma balela. Então tem uma lei que diz que ninguém pode ganhar mais que o ministro do Supremo, que ganha R$ 26,70. Ninguém pode ganhar mais isso. Nem a Dilma pode ganhar mais que isso. Ninguém pode ganhar mais do que R$ 26.700, que é o limite constitucional para os salários no Brasil. Agora, todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça ganham acima disso, até R$ 64 mil. Quando o nosso chefe, quando os nossos sacerdotes, quando aqueles que dão exemplo para a nação, eles não obedecem às leis, eles não colocam Deus no coração, porque a desobediência à lei é colocar Deus fora de nós. Imagine o resto. Imagine o resto do povo que se revolta contra isto, claro que se revolta, porque o 26.500 já é um grande salário, já é 40 vezes mais do que ganha o trabalhador. Mas não se sujeitam a isto e vão para 64 mil, que foi o pagamento para todos eles. Quando a gente vê isso, a gente diz, não há condições, né? Não há condições de ser coisa séria nesse país, porque se a própria justiça desobedece, e veja aqui uma noticiazinha aqui, tribunais de justiça resistem a mostrar os contra-cheques. Mas se o meu contra-cheque estiver dentro da lei, por que eu tenho medo de mostrá-lo? Se o meu contra-cheque for contra-cheque da lei, por que eu tenho medo de mostrá-lo? Eles não querem que mostre, porque quando se mostra, vai ver
que não está obedecendo à lei. E isto revolta, isto dá alienação social, isto dá tensão social, isto dá revolta naquele povo que parece que é um povo que está com a cabeça baixa, parece um povo pacífico, mas não é pacífico. O nosso povo pode não fazer revolução, pode não sair aí dando tiro no governo, pode não fazer nada disso, mas cada um faz a sua revoluçãozinha pessoal. Cada um desobedece à lei, cada um transgride a lei, cada um faz força de transgredir a lei e não obedecê-la. Agora, aí o que mais revolta o povo? Olha aqui, duas notícias que nós temos aqui. Aquele menino Thor Batista, que é filho do milionário brasileiro, a justiça devolve a ele a carteira de motorista. A carteira de motorista, que o delegado havia tirado. Porque ele, naquele gesto bravo de velocidade, com um carrão tremendo, ele matou um pobre pai de família, um ciclista que estava errado ou certo, mas não pode matar. Não é porque uma bicicleta está andando no lugar errado que eu tenho direito de tirar a vida daquele cidadão. E quando tirou a carteira dele, tirou muito certo. Porque tem gente que faz do seu carro, daquele carrão bonito que tem, faz uma arma. E quer tenha vontade de matar ou não, mas se agiu matando uma pessoa, tem de pelo menos perder a carta. E aí veja do lado de cá a notícia daquele menino que estava fazendo corrida dentro do túnel no Rio de Janeiro e matou o filho daquela artista Cissa Guimarães. Ele também não vai a júri popular. A pena dele vai ser de 1 ano, porque estava fazendo corrida dentro de um túnel, o que a lei não permite, o que a noção de cabeça não permite. Então, quando a gente vê essa conduta do povo, essa total alienação, a gente vem aqui para Paulo. Paulo, em Romanos 7, no versículo 15. Olha o que Paulo diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, diz Paulo, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós vivemos vendidos à escravidão do pecado. Nós vivemos vendidos à desobediência. Nós estamos vendidos ao pecado, ao erro. Porque nem mesmo compreendo, diz Paulo, o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Pode fazer um exame de consciência, para vocês verem que vocês muitas vezes dizem, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer. Mas a gente acaba fazendo. Eu não aceito fazer isso, mas a gente acaba fazendo. E continua aqui. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o nosso erro, quando a gente luta, não, eu não quero fazer, eu não quero fazer, eu não posso fazer, eu não quero fazer, e o corpo vai e faz, a carne vai e faz, quem fez foi o pecado que está morando dentro de nós. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Vejam bem como é que é a nossa tendência. A nossa natureza adâmica, ela vence a nossa natureza espiritual. Eu não quero fazer o erro, eu não quero pecar, eu não quero errar, eu não quero fazer coisa errada, mas eu acabo fazendo. Por quê? Porque vence dentro de mim o pecado que está em mim. E continua aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aí ele diz assim, desventurado homem que eu sou. Paulo diz, mas que desventurado homem que eu sou. Eu quero fazer o bem e não faço. Eu não quero fazer o mal e este eu faço. Que desventurado homem eu sou. Que desgraçado homem eu sou. Que miserável homem eu sou. Aí ele faz uma pergunta maravilhosa. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo pergunta, mas quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar desse problema que eu tenho de não querer o mal e fazê-lo? De querer o bem e não conseguir fazê-lo? Quem me livrará disso? O próprio Paulo que responde aqui em Gálatas. Olha o que ele diz no capítulo 1, no versículo 4. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
para nos desarraigar deste mundo carnal perverso, segundo a vontade de nosso Deus. Então, quem vai arrancar de nós essa natureza maligna, quem vai arrancar de nós essa natureza de pecado, de erro, chama-se Jesus Cristo, que entregou sua vida por nós para que nós saiamos desta situação de pecado grave que nós estamos. E quando ele fala assim, ele repete esse mesmo pensamento no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós só vamos sair deste mundo tenebroso, dessas trevas tenebrosas, quando a gente receber Jesus no coração. E quando a gente colocar Jesus como nosso Redentor, reconhecemos como Filho de Deus, nós vamos sair dessa situação. E na Epístola aos Efésios, Paulo tem um ensino maravilhoso. Ele diz assim, que Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude de todos os tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Então, Deus fez concentrar em Cristo, em todos os tempos, em todos os lugares, todos os poderes, para que tudo seja feito para louvor da sua glória. Esta é a presença de Jesus na nossa vida. Vamos sair dessa obstinação, dessa dureza de coração, vamos sair dessa maneira de agir com o mal na nossa vida, vamos deixar de agir com esse problema de querer o mal, de não querer o mal e fazê-lo, de querer o bem e não conseguir fazê-lo, através do Senhor Jesus, o Filho de Deus vivo. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nos arranque deste mundo tenebroso e nos faça entrar no mundo da sua luz. Inclinemos a nossa cabeça, fechemos os nossos olhos e coloquemos a nossa vida diante de Jesus. E todos digam comigo, Senhor Jesus, nós entregamos a Ti a nossa vida. Arranca-nos, Senhor Jesus, deste mundo tenebroso e coloca-nos no mundo da Tua luz. Faz que nós trilhemos a Tua vontade, o Teu preceito, a Tua lei e o Teu amor. Arranca-nos, Senhor Jesus, do pecado, do erro e da miséria. Neste momento o Senhor Jesus está entrando no nosso coração e vai nos acudir e vai nos levar para o mundo da sua glória, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, para nós termos o sucesso em nossa vida, para que a gente possa ter só vitória em nome de Jesus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, o reino, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo. Esta é a verdade.